Aleluia, aleluia. Graças, paz, amados. Amém? Vocês estão felizes? Louvado seja o nome do Senhor. Teve gente aí que almoçou panelada hoje, está muito feliz, está alegre. No nome de Jesus, o tema já está aqui, glória a Deus. Esse é o título da nossa mensagem desse domingo. Diga comigo, eu decido confiar. Então você vê nessa frase você, ali no eu, você vê uma decisão, você vê um verbo ali que vão todos nos conduzir a um posicionamento no nome de Jesus. Aleluia! Talvez você esteja sentindo falta de algumas pessoas. Nós estamos realizando um encontro com Deus esse final de semana. Quer ver só o retorno diminuir um pouco? Nós estamos realizando um encontro com Deus esse final de semana e minha esposa e algumas outras mulheres estão para lá. E se tem alguém que veio para receber a família, é no segundo culto. Mas não se preocupe, você fica aí, escuta a palavra, continua adorando e no segundo você permanece. Amém? Eu quero orar mais uma vez em nome de Jesus. Eu quero apresentar vocês, apresentar esse culto, pedir ao Senhor por esse momento. Em nome de Jesus, e você já vai aproveitando para pôr tuas redes sociais no modo silencioso, teu celular, para ir aquietando teu espírito, para que a gente possa, em nome de Jesus, compartilhar a palavra de Deus nessa tarde e início de noite. Amém? Senhor Jesus, nós entregamos o controle total e absoluto deste culto nas tuas mãos. Meu Deus, nós declaramos que a Ti a honra, a glória, o louvor, a majestade, não só hoje, mas para sempre, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, concordância com tudo que temos orado e clamado neste culto. Eu Te apresento a vida de todo homem e mulher presente neste lugar. E quero pedir, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, nós deixemos lá fora toda distração, toda preocupação, tudo aquilo que não veio do Senhor. Meu Deus, e nos tornemos agora, nos voltemos para Ti com entendimento, com desejo, com expectativa acerca daquilo que o Senhor pode fazer, daquilo que o Senhor vai fazer conosco aqui neste culto e nesses dias até o final deste ano, pois eu creio que ainda tem muito para vivermos, muito para experimentarmos, Senhor, até que o Senhor venha ou até que se finde esse ano, em um nome poderoso de Jesus. De já nós bendizemos o Teu nome, declaramos que seja tudo dele, por ele e para ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero lembrar, aproveitar você de casa, todos que estão aqui ainda, para lembrar da nossa arrecadação de alimento. Você pode estar trazendo durante a semana. Esse terceiro domingo do mês é o culto onde nós recolhemos na igreja. E o seu alimento, nós temos a missão de... A Nova Aliança tem diversos projetos, mas a Adonai e juntamente com as demais igrejas da rede estão responsáveis pelo recomeço. Cuidar daquele projeto, para você que nunca viu, na BR-010, antes do Bananal, à direita, logo onde fica a PRF, multando, acho que agora deu para saber onde é. Fica o recomeço ali, bem em frente, a PRF normalmente fica bem na porta mesmo, que é para você reduzir a velocidade e encostar lá e tomar um café. Então, faça uma visita, é livre, você pode ir. Não é só para homens, mulheres podem fazer uma visita. E a representante dessa área na nossa igreja está na pessoa da irmã Adriana, da Ação Social. Não só ela, mas muitas outras pessoas. Inclusive, você pode compor esse ministério. Glória a Deus. Pergunta para a pessoa do lado, se você tiver liberdade com ela, se tem espaço para ouvir a voz de Deus hoje aí no coração dela, na alma, na mente. Amém? Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 17. O tema é esse, eu decido confiar, e daqui a pouco a gente vai entender o porquê dessas duas imagens. Foi algo que o Senhor colocou ao meu coração. Jeremias 17, do verso 5 a 10, amém? Se você puder ir abrir na sua Bíblia, provavelmente vão colocar aqui também. Estou com a versão NVI. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos, que faz da humanidade mortal a sua
mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, nunca terá, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Verso 8, ele será como uma árvore plantada junto a águas e raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas são sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Verso 10, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Amados, esse texto veio ao meu espírito, ao meu coração essa semana, enquanto orava, meditava no Senhor e pedia uma direção para aquilo que Ele queria falar com a igreja. E eu recebi essa semana pelo menos 2 pedidos de oração, de socorro mesmo em oração, de pessoas que estavam com suas terras sendo completamente destruídas pelo fogo. O último foi ontem à noite, né? E é pavoroso você ver uma plantação, uma fazenda sendo completamente consumida pelo fogo. E a outra tem mais uns dias. Mas é muito difícil você escutar uma mensagem de uma pessoa dizendo: pastor, ora pela misericórdia do Senhor, porque está tudo se acabando em fogo aqui, né? E meus irmãos, esse cenário, quando eu escutei esse primeiro pedido de oração, o Senhor me lembrou desse texto de Jeremias. O texto de Jeremias vai trazer para nós um alerta para os nossos dias, vai trazer um despertar para a vida do homem para esse tempo. Eu sei que onde a gente vai, a gente escuta sobre o tempo que a gente está vivendo. Ali fora nos Guardiões, enquanto eu conversava com os homens, surgiu esse assunto na televisão, quando você anda nas estradas, mudanças climáticas, as coisas que têm causado e acontecido. Mas eu quero dizer para vocês que biblicamente, é possível olhar para o texto que nós acabamos de ler e entender um pouco da vontade de Deus para esse tempo, daquilo que Deus tem para nós nesse tempo. O texto que a gente começou a ler já diz logo no início: maldito é o homem que confia nos homens, verso de número 5. Irmãos, esse texto é muito usado de forma errônea por muita gente. Eu não sei se você já viu alguém usando esse texto de forma errada para repreender outra pessoa. A esposa fala para o marido: amor, me dá a senha do Nubank. Aí ele diz: maldito é o homem que confia no homem, né? Aí a pessoa pede o carro do patrão emprestado. Ô, patrão, empresta seu carro para ir ali. E aí ele diz: maldito é o homem que confia no homem. O irmão da célula, né, pede algo para você, e aí a gente usa um texto bíblico fora de um contexto e acaba praticando uma heresia, porque esse texto não está falando sobre confiar no sentido de que eu posso servir o meu irmão, eu posso pedir uma ajuda para ele, como alguém pede: pastor, ora pela misericórdia do Senhor, né? Uma confiança de que alguém pode prestar um serviço. Não, meus irmãos, se você já usou esse texto para esse contexto, está errado. Esse texto ele fala de pessoas que esquecem de Deus e depositam sua total confiança em homens, em pessoas, né? Depositam sua total confiança ao ponto de render suas vidas, ao ponto de dizer para outra pessoa: sem ti eu não vivo, você é tudo na minha vida, você é tudo que eu tenho. Aí Deus olha e diz: que negócio é esse, criatura? Né? Então esse texto não está falando disso. Mas, meus irmãos, eu ainda não... É só uma aspas que a gente abriu aqui. A continuação do texto diz assim: olha, aquele que confiar, maldito é o homem que confia no homem, né, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do... Nós estamos lendo claramente, Kevin, claramente uma função de maldição aqui para uma pessoa. Diga comigo: maldição. E tem outro problema aqui também teológico, irmãos. Quando a gente fala de maldição, muita gente não acredita que existe maldição nos tempos de hoje, no Novo Testamento. E isso é um equívoco. Pastor, mas o texto que o senhor leu é do Velho Testamento. Eu sei, irmão, Jeremias está lá no Velho Testamento.
A gente costuma pensar que maldição é só no Velho Testamento. Por quê? Por causa de um texto. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas aí, por favor. Capítulo 3, verso 13. Gálatas 3:13. Antes de Efésios, você vai encontrar Gálatas. Gálatas 3:13, a Bíblia diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Meus irmãos, mas nós precisamos compreender uma coisa: esse texto tem que ser entendido dentro do contexto dele. O texto mais famoso sobre maldição, sem dúvida, está em Deuteronômio capítulo 28. É o texto mais usado, é o texto que muitos usam para falar sobre isso. Mas se a gente pegar o Deuteronômio 28, nós não vamos ler, só um panorama dele. A gente pegar do verso 1 ao verso 14, tem um pouquinho mais ali, mas até o 14, você vai ver as bênçãos de Deus. Do verso 1 ao verso 14 de Deuteronômio 28, é Deus proferindo as bênçãos. Mas, no verso 15 em diante, vem as maldições. Esse texto poderia ser separado assim, continua as maldições. E a maldição da lei eram as consequências da desobediência, né? Hoje, minha esposa está para o encontro, eu estou no final de semana com os meninos, você imagina como é. A Sara, quando eu pego ela na escola na sexta tarde, que ela lembra que a mãe dela não está mais, ela aqui na igreja, eu quero me amar. Hoje, ela não tendo o que inventar, pegou uma sacola, vestiu nos pés dentro de casa e começou a pular. Quem nunca brincou disso? Pai, olha que legal. Eu digo, essa brincadeira é perigosa, Sara Luiz. Para com isso. Caiu uma vez, caiu duas, eu disse: Sara, já é a segunda ou terceira desobediência sua esse final de semana. Papai ama, mas já está por aqui. Então para, filha, antes que algo pior aconteça. Meus irmãos, eu estou ali, eu não lembro, acho que era fazendo café da manhã, almoço, eu não sei. Eu sei que de repente eu escuto o estouro. Minha esposa havia colocado um vaso de barro assim, desse tamanho de decoração, na cozinha, com uma tábua de madeira, um vaso de vidro em cima com flores. Ela desequilibrou e pá! Algo simples. Caiu por cima dos cacos, se cortou, quebrou os vasos. Eu vi que não era grave, o pai tem essa capacidade, a mãe se desespera. Meu Deus, se fosse ela, corre, liga para o SAMU, chama o SAMU, né? Eu já sou aquele homem que eu olho a situação, eu analiso, né? No começo do casamento dos filhos, minha esposa ficava em crise, que o menino caía. Ela disse: amor, corre. Eu digo: calma. Amor, levanta o menino. Eu digo: amor, calma. Amor, o menino está chorando. Eu digo: calma. Então eu olhei e vi que os cortes não passavam de 3 centímetros de profundidade, né? Então... Aí eles: pai. E eu digo: sabe o nome disso, filha? Aí eu disse: João, qual o nome disso? Desobediência. E ela chorando, eu disse: Sara, qual o nome disso? Não quero falar. Eu digo: qual o nome disso, filho? Eu só te ajudo quando você falar o nome. Desobediência, pai. Eu disse: pois é. Vai para o culto de hoje para você ver sobre maldição, minha filha. Os cortes eram mínimos, gente. Mulher é muito dramática. Não todas, né? Crianças, meninas. Ela pegou a mão com esse corte, passou assim, passou no rosto e disse: eu estou morrendo. Mas eu sentei eles dois e eu disse: essa é a consequência da desobediência. Eu não desejei fazer o mal, eu não queria nada, eu só avisei: se você desobedecer, continuar desobedecendo, Sara, o pior vai acontecer. Um dia talvez ela assista isso e ela lembre desse episódio, porque não vai ter nem... A mãe dela, quando chegar, vai ver que sumiu algumas coisas do... Sumiram alguns vasos, algumas decorações, né? Depois a gente conversa. Eu vou fingir, vou botar um pano lá para ela não perceber hoje. Mas, meus irmãos, não é algo
que Deus queira fazer, é uma consequência por uma atitude de desobediência ao Senhor. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então, no Novo Testamento, Cristo redimiu da maldição da lei, quando ele se tornou maldição no nosso lugar. Isso é claro, está explícito. Jesus, ele pega a maldição nossa e coloca lá. Maldito for aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que Cristo Jesus se tornasse a bênção de Abraão e chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Mas eu preciso compreender uma coisa, irmãos. Existe consequência para os meus atos, existe consequência para a minha desobediência. Esse texto, ele tem que ser entendido dentro do seu contexto. Quando eu desobedeço, eu quebro uma lei espiritual, irmãos. O homem hoje, apesar de tanta loucura, ele sofre consequências de desobediências, com desobediências, e nós chegamos aqui. E nós estamos onde nós estamos. E nós estamos desfrutando do que estamos desfrutando. Deus está falando de um nível de confiança que nós precisamos ter nele para obedecer, para desfrutar daquela terra viva, molhada e que dá fruto, e não desfrutarmos desse tempo de uma sequidão espiritual. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Se você parar para pensar um pouco, a sequidão que a gente vive, gente, é só física? Não. É espiritual também. Diga misericórdia. A Bíblia conta a história, a gente não vai ler, mas eu vou ler para vocês só um pedaço. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terás que enfrentar suas guerras. Pastor, resume esse texto. Irmãos, Asa, um rei, que decidiu, em vez de usar a ajuda de Deus, ele fez uma aliança com homens para pedir ajuda a homens para vencer uma guerra. Deus vem a ele e diz: Asa, seu estúpido, você não lembra que da última vez que você enfrentou uma guerra, eu te ajudei? Isso o próprio Deus falando. Mas Asa pegou os tesouros da casa do rei, ele pegou o que ele tinha de acessório e ele faz uma aliança com outro homem. Você vai ver isso também lá no livro de Josué, capítulo 9, quando ele faz uma aliança com os gibeonitas e por causa disso traz uma maldição para dentro do arraial. Então este rei decide fazer uma aliança com homens, para confiar nesses homens para vencer uma guerra. A Bíblia diz que Deus, por causa daquilo, entregou ele para lutar suas próprias guerras. A partir daquele momento, irmãos, o rei deixou de confiar no Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue lembrar de alguma vez que Deus te convidou a confiar nele? Você consegue lembrar de algum episódio onde o Senhor te convidou a confiar nele? Eu tenho muitos, mas eu não gosto muito de me apegar ao passado. Você não me vê contando muitos testemunhos de 1900. Eu peço a Deus sempre: Senhor, eu quero viver, eu não quero estar lembrando apenas. Um dos últimos que eu me lembro foi mês passado agora, quando minha esposa viajou para um congresso. Eu estava com o João Lucas em casa, e chegou sexta-feira, e ele adoeceu, e a virose, segundo os médicos. E estava eu e ele, fomos para o hospital, ele ficou lá sendo acompanhado, e eu com ele, e eu tinha que viajar, eu teria que viajar à noite, para pregar no Pará, distante daqui, 800 quilômetros, 700 quilômetros, e eu precisava sair à noite, na sexta-feira. Deu sexta, 3h30 da tarde, eu estava no hospital ainda com ele,
a médica dizendo, mais tarde eu passo para reavaliar ele, caso ele não tenha melhorado, eu vou internar, né? Então você precisa ficar aqui, o responsável. Minha família estava uma banda para um leste, outra para o sul, era eu, e eu comecei a pensar, Deus disse que era para eu ir, Deus me deu autorização para confirmar que eu ia ministrar. Eu não ando confirmando, normalmente rejeito alguns convites, eu priorizo muito a igreja, saio às vezes quando eu sinto essa direção de Deus e com a bênção da minha liderança. Então eu começo a ficar um pouco em crise naquele momento, porque eu começo a fazer as contas, nós somos racionais. Eu digo, o mesmo Deus que me disse para ir, para confirmar, eu tenho agora um final de semana para ministrar sábado de noite, de tarde, domingo de manhã, domingo de noite, e agora eu não posso ligar para uma igreja e dizer, olha, é o seguinte, o pregador não vai, mas ao mesmo tempo, meu filho é prioridade, eu não vou deixar meu filho. E eu disse, Senhor, chegou a hora. O Deus que disse para mim ir, é o mesmo Deus que vai gerar uma circunstância para me fazer entender o que está acontecendo. Eu tenho que viajar daqui a pouco, está só eu e ele, e eu preciso de uma direção do Senhor. Porque começa a vir aquela pressão. A alma diz, liga para a igreja, liga para os pastores e diz que não vai mais. O Espírito diz, tu não é crente não? Não confia em Deus não? Então eu oro ao Senhor por volta das 15h45 e eu digo, Senhor, a médica falou que mais tarde, em 5 horas, passa para ver como ele está, e se for o caso, interna, se não for, libera. Eu disse, eu não tenho esse tempo todo, eu preciso dar uma resposta, esse horário eu tenho que estar viajando, e foi o Senhor que me disse para ir, para pregar a tua palavra. Então eu preciso de uma direção, eu estou aflito já, claro, eu estava ali com meu filho, vai dar certo, campeão, você não tem nada, e ele vomitava, eu dizia, calma, para com isso, nós somos fortes, corajosos. Aí eu virava a cara e dizia, Senhor, cuida que o tempo está passando, né? Meus irmãos, esse negócio de confiar em Deus é uma missão. Pai, a gente vai sair daqui. Eu digo, vai filho, mas a médica não disse que pode internar. Eu digo, ela disse, mas descansa no Senhor. E meu espírito dizia, nem tu está descansando, né? E eu dizia, vai dar certo, espírito, porque está batido a minha alma, não te perturbas dentro de mim. Eu sei, meus irmãos, que essa oração minha durou uns 15 minutos. Às 16 horas, eu recebo uma mensagem de uma pessoa que eu nem tenho o contato dela salvo. Ela pegou com a irmã da igreja para poder me mandar a mensagem. É uma profeta do Senhor, respeitada aqui no nosso meio, na nossa cidade. E ela mandou uma mensagem, disse, pastor Lucas, graças a paz. O senhor não tem meu contato, provavelmente, eu também não tinha o seu, mas eu estava orando. E Deus mandou mandar uma mensagem para o senhor. E eu pedi seu contato para uma pessoa da sua igreja e eu quero compartilhar o recado. Eu digo, irmã, pois pode compartilhar. Ela disse assim, Deus manda te dizer que se Ele diz que vai te levar para fazer a obra dEle, é Ele que vai providenciar os meios. Ele manda te dizer que Ele está cuidando de tudo. Ele manda te dizer para parar de se preocupar com essas coisas. O seu coração Ele já viu e Ele sabe que é um coração missionário. Ele só precisava do seu sim. Então Ele vai cuidar. Irmãos, eu ouvi essa mensagem hoje de novo. Eu peguei o meu celular, fui lá e peguei essa mensagem e dei play hoje de novo lá em casa, por volta das 2 horas enquanto eu orava. E eu escutei de novo essa mensagem para me dizer para Deus o tanto que é bom confiar nele. Então aquela mensagem ela foi vindo como quem já fez cirurgia. Eu já fiz 2 vezes, tomei aquela hack, é hack que chama, né? Irmãos, aplica aquele negócio nas costas da gente, começa a dar uma frieza, né? E a gente vai amolecendo, quando acorda já está operado. Parece que o Espírito aplicou uma anestesia daquela em mim. E toda a aflição, toda a agonia foi acalmando, enquanto eu recebi aquele recado. E o áudio é um pouco comprido, eu poderia mostrar para vocês, mas sabe, foi um trabalhar de Deus tão incrível. A partir daquele momento, não importava se o soro, João, ele é um pouco agoniado, ele diz, pai, o soro está lá em cima ainda, pai, isso vai demorar, né? E eu dizia, meu filho, calma, olha para o outro lado, vai passar. Depois daquilo, não tem negócio de soro, não tem negócio de... O médico podia vir e dizer, eu tenho uma notícia, eu já sabia o que ele podia dizer, o que for, Deus já estava cuidando de tudo.
Não, pai, aconteceu. Eu digo, doutora, não se preocupe, tudo que você falar está cooperando. Você nem sabe o que eu falo. Não, está cooperando, mulher. Cuida, pode falar aí. Diga qual é o laudo, veredito, decreto. Pode falar, Deus está no controle. Mas não é fácil, irmãos, essa questão de confiar no Senhor. E quando nós somos provados, quando nós somos colocados à prova, quando Deus diz que vai mandar o gás e sua mulher diz, o fogo está ficando amarelo, amor. Não é fácil. Você começa a olhar o Nubank, o Bradesco, e vê que não dá certo o Pix, né? Então não é fácil. Mas é a palavra de Deus, igreja. É a palavra de Deus dizendo, bendito é o homem cuja, verso 7, se você puder olhar novamente Jeremias, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Pode colocar o verso 7, por favor, e vocês colocam de volta essa imagem. Olha aí na sua Bíblia, Jeremias capítulo 17, verso de número 7. Vamos ler em voz alta. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Quando eu saio do hospital com o João, eu adoeço. Irmãos, era eu no púlpito pregando, e na hora que alguém subia para orar, eu corria no banheiro. Eu passei um final de semana dizendo, o Senhor sabe de tudo, está no controle. Se era para me liberar e eu estar aqui, meu filho está bem, amém, Senhor, eu aceito. Mas quem sou eu depois de uma prova daquela para questionar isso? Sabe, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Se eu pudesse te perguntar, traga à tua memória agora algo que Deus te convidou a confiar nele, que Deus te desafiou, te motivou a confiar nele. Quantas e quantas vezes, meu irmão, o Senhor vai nos colocar à prova. Isaías 64, verso 4. 64:4, a Bíblia diz, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Meu Deus, que texto poderoso, igreja. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós estamos na época de política. É comum a gente ouvir assim, me dê seu voto que eu vou trabalhar por você. Eu sei que alguns já estão desacreditados. Desde a época do Collor, né? Do Itamar Franco. Desde a época do João Mar. Do Moacir Expósito. Meus irmãos, alguns de nós já estamos desacreditados. Talvez a esperança seja Justino Filho dessa vez. Enfim. Desde os tempos antigos, preste atenção, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então eu tenho um respaldo bíblico para falar o que eu vou falar. Quando nós confiamos no Senhor, Deus trabalha em nosso favor, igreja. Eu sei que parece meio coach para motivar você, mas é bíblico. Quando nós confiamos no Senhor, Ele trabalha em nosso favor, irmãos. E nós precisamos crer que Deus é esse que apaga o fogo, que acalma uma tempestade, igreja. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 7. É um dos textos talvez mais usados pelos guerreiros. Eu todos os dias estou tendo que ler um texto sobre medo com meu filho antes de dormir, porque ele inventou uns medos aí recentemente. Então está sendo a nossa batalha, uma hora, 1, 2, 3 vezes. E aí ele compara a oração minha com a da mãe dele. E é pai, mas a mãe ora assim. Eu digo, meu filho é mais crente que eu sou mais prático. Eu digo, Senhor, em ti eu entrego todas as coisas. Ela menciona o periquito lá da casa da Bisa, lá em João Lisboa. 2 Crônicas 32, 7. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Assíria e do enorme exército que está contra ele. Fácil de ler, mas começa a pensar comigo.
Irmãos, nós não estamos na época mas você que assistiu, que leu o livro de história, que assistiu o seriado de guerra, começa a imaginar comigo o som da marcha de cavalos, o som da aproximação de tanques, de jatos. Olha, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Assíria e do enorme exército que está contra ele. É mais ou menos assim. Atravesse o lago. Não se preocupe com esses milhares de jacaré que vai tentar te devorar, não. Né? Ande daqui até o Santa Rita à noite de pé com seu celular, com seu iPhone na mão, 11 horas da noite. Não se preocupe com a enorme quantidade de motoqueiros que vai vir, dor numa moto, passando perto de você e olhando para você e te encarando. É simples, seja forte e corajoso e não se preocupe com o enorme exército que está, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Aleluia. Verso 8. Com ele está somente o poder humano. Lembra do texto de Jeremias? Maldito aquele que confia no homem. Olha só, com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Irmãos, você não vai ler a continuidade, eu vou te dar um spoiler. Naquela mesma noite, isso é muito, dá um filme, o povo tem que fazer mais filme bíblico. Naquela mesma noite, Deus mandou um anjo só um anjo. Deus olhou para o que Ezequiel disse e disse: eu gostei desse negócio, gostei da oração dele. Aí o anjo disse: eu posso descer? E Deus disse: desce. Aí os outros dizem: eu vou também. Ele disse: calma aí, não é para ir um magode de anjo não, só um. Deus manda um anjo, e esse anjo derrota mais de 180 mil soldados. 1000 cairão ao teu lado, 10.000. Mas tu, criatura, se escolher confiar no Senhor, não será atingido. Um anjo Deus manda, milhares de homens são derrotados. Quem é você quando Deus te pede para confiar nele? Quem somos nós quando Deus nos desafia a confiar nele? Faça essa pergunta para você refletir na célula, durante a semana. Quem sou eu? Quem sou eu quando Deus me desafia a confiar nele? Quem sou eu quando Deus dá uma palavra e tudo está indo contrário a essa palavra? Mas nós vamos voltar, que eu quero trazer 6 aplicações. Não se preocupe, não serão 6 horas. Só 6 aplicações do texto bíblico. E você volta para Jeremias, por favor, capítulo 17. E nós vamos não vamos ler tudo, né? Você vai ler comigo a partir do verso 8. Perdão, vamos ler primeiro o 6. Vamos ler o que acontece com aquele que não confia em Deus. Pode deixar a imagem aqui agora, do tema do culto, por favor, da pregação. Olha aqui para mim. Para mim não, perdão, para lá. Eu chego ao apogeu daquilo que eu, em Deus, quero entregar para a igreja como alimento neste culto. E nós vamos a uma aplicação prática. No capítulo 17, no verso 6, ele vai dizer assim: ele será o homem amaldiçoado que confia em outro homem. Quem é esse homem? O homem amaldiçoado. Irmãos, aqui eu não estou me referindo a gênero, tá bom? As mulheres estão dizendo: eu estou fora disso. Vigia, vocês estão bem inclusos nesse negócio. Não estou me referindo a gênero. O homem aqui representa a humanidade, amém? Então ele será como um arbusto no deserto. Primeira característica desse homem, dessa pessoa: não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Diga misericórdia. A primeira característica dessa pessoa que escolhe não confiar em Deus, ela será como um arbusto solitário no deserto. Todo mundo quer uma rosa do deserto, ninguém quer ser uma rosa no... Alguém aqui? A gente quer ter uma rosa do deserto, mas não quer ser uma rosa no deserto. Não quer ser um cacto no deserto.
Nós queremos uma rosa do deserto dentro da nossa casa. Mas a Bíblia diz que aquele que escolhe não confiar nele será como um arbusto solitário no deserto. Aliás, meus irmãos, deixa eu fazer aqui uma pequena explanação. Você sabia que a palavra solidão na Bíblia, ela tem a ver com não confiar em Deus? Então, a solidão representa biblicamente um aspecto de alguém que não confia em Deus. Diga misericórdia. Existe solidão e existe solitude. Solitude, eu tenho a presença do Deus Pai, Deus Filho e Espírito, eu tenho amigos, eu tenho família, eu me relaciono com as pessoas, mas vez ou outra eu estou falando de mim, eu amo isso, eu gosto de ter um tempo só eu e Deus. Irmãos, eu acho extraordinário ir para um lugar onde não tenham pessoas, buzinas, sons de outras coisas, natureza, passarinho cantando. Eu amo isso, é muito bom, eu me conecto com Deus. Onde não tem buzina, onde não tem Mano Santana na rádio do vizinho, ringindo uma porta. Eu acho muito bom isso. Mas isso é solitude. Eu decido tirar um tempo, eu decido me isolar para melhorar a minha vida. Tem pessoas que amam ser esquecidas. Tem pessoas dizendo misericórdia. Tem pessoas que gostam que ninguém bata na porta dela, que gostam que ninguém ligue para ela, que gostam de ser abandonadas, que acham isso uma autocomiseração e preferem essa vida. Misericórdia. Primeira característica dessa pessoa, ela é um arbusto sólido no deserto. Salmos 27:10, a Bíblia diz assim, ó: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Você já tentou fazer seu filho se perder em algum lugar? Eu não recomendo isso, tá? Mas eu já fiz com a minha esposa. A gente já deu um perdido nos nossos filhos em alguns momentos, para eles aprenderem a se orientar. No meio de um Imperial Shop lotado, Beira Rio, eu e ela estrategicamente nos escondemos atrás das árvores e passamos o rádio. Estou aqui, tá vendo? Tô. Pois é, 10 graus ao norte, latitude, longitude. Tá vendo ele? Tô. Esses dias a gente fez com o João. Teste surpresa, ele não sabia de nada. A gente entrou em uma igreja e ele foi no negócio de beber água, do bebedouro ele foi para outro lugar. A igreja não era nossa, era um velório. Muita gente, eu e minha esposa dissemos, ele vai aprender a ouvir quando a gente disser, não sai de perto da gente. Ela se escondeu estrategicamente, passou o rádio, a moto está onde? Eu digo, estou na portaria, 5 metros do vigia e tal. Ok, se posiciona, o alvo está se aproximando. Eu digo, ok, se esconda. A Sara dizia, João, eu digo, João, Sara, não é com você hoje, é com seu irmão. Irmãos, ele passou uma meia hora assim, achando bom. Foi no corpo, olhou, voltou, bebeu água, olhava para as frases na parede da igreja, até que começou ele pensar, eu não sou só nesse mundo. Eu acho que eu vim acompanhado. E a gente olhava, né? E eu acho que as pessoas olhavam para a gente, é louco esse povo. E ela olhava para mim, piscava, eu dizia, ela, não, calma, está tudo sob controle. E foi lá, foi cá, e começou a se agoniar. Até que depois de um tempo ele achou a gente. Nós facilitamos, né? Nós nos apresentamos. E eu digo, meu filho, ouça a nossa voz. Lembrando que isso não é uma recomendação, tá? Isso só quem faz é gente sem juízo. Meu filho, você não está só, então aprenda a valorizar a companhia de quem te ama, os conselhos. Enfim, foi uma lição, ele aprendeu, achou legal, sorriu. O coração dele está, né? Mas a Bíblia diz que será como um arbusto seco, irmãos. Diga misericórdia. Seja uma rosa do deserto e não uma rosa no deserto, criatura. Isaías 49:14, a Bíblia diz assim, Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Verso 15, eu acho uma pancada essa palavra. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de... Deus está dizendo assim, ainda que aconteça, que é muito difícil. Um dos maiores medos da minha esposa é esquecer de pegar o menino na escola, por exemplo, quando ela me pede. E ela deve ter medo mesmo, porque o juiz é...
Enfim, brincadeira. A Bíblia diz, ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta. Eu sei que você já procurou seu celular com o próprio flash dele. Meu Deus, cadê meu celular, né? Já montou na moto alheia, já entrou no carro alheio. Eu já saí sem capacete, né? Tem muita coisa. A gente esquece a chave de casa, esquece o capacete, vai de carro para a rua e volta a pé, chega em casa e diz, roubaram meu carro, né? Mas isso é um nível light. Deus diz, ainda que uma mãe que amamenta, irmão, você sabe que nível é esse? Os homens talvez não saibam, mas esse é o melhor, é o nível mais alto que Deus poderia usar para fazer uma comparação. Ainda que uma mãe esqueça o filho que amamenta. Pergunte para uma mãe que recém deu a vida a um bebê e está amamentando, se é possível esquecer. Ela nem dorme à noite com medo de esmagar o menino. Ainda que ela esquece do marido ali uns 2, 3 meses, mas não esquece do menino. Ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, eu, todavia, jamais me esquecerei de você. Enquanto você confia em Deus, o Senhor trabalha em seu favor, igreja. Amém? Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, a Bíblia diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quem sou eu quando Deus me pede para confiar nele? Põe a imagem de novo, por favor, do tema da mensagem. Segundo, ele não verá quando o bem vier. Olha para o verso de número, coloca Jeremias, leia, por favor, Jeremias capítulo 17 agora. A continuação. Aliás, a imagem vai poder ficar aqui, vocês fiquem aí comigo. Jeremias 17, 6, olha a segunda parte. Ele será como um arbusto no deserto, ele não verá quando vier algum bem. Irmãos, a Bíblia está dizendo que essa pessoa que escolhe não confiar em Deus, as coisas boas vão começar a acontecer e ela não vai perceber, diga misericórdia. Tem gente que as coisas boas estão acontecendo e ela não é capaz de observar. Eu não sei se você já leu sobre Agar. Alguém aqui? Agar na Bíblia, Deus diz assim, vai para o deserto, mulher. Mas tem uma curiosidade, você não vai ler agora, depois você procura na sua casa sobre a história de Agar. A Bíblia diz que ela estava perto de uma fonte, mas ela não enxergava. A Bíblia não vai dizer que Deus criou uma fonte, ou que Deus fez aparecer uma fonte. A Bíblia diz que ela estava próxima a uma fonte. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus abriu os olhos de Agar. Ele abriu os olhos de Agar para que ela visse a fonte. Igreja do Senhor, em determinadas situações, a gente vai estar com os olhos tão ocupados, tão tapados, que a gente não vai conseguir enxergar aquilo que é mais importante, aquilo que é prioridade. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a dádiva do Senhor, ou o livramento do Senhor sobre as nossas vidas. Como estão me entendendo? Digam amém. Nós precisamos com os nossos olhos ver as coisas boas que vão acontecer nesses dias. Quantos creem que Deus tem coisas boas para fazer em nosso meio nesses dias? Você sabia que a murmuração é o principal ou o maior sinal da falta de confiança em Deus? Essa é a hora para soltar uma misericórdia. A murmuração é a principal característica de alguém que decide não confiar no Senhor. Vocês lembram do povo que saiu do deserto? Não vamos ler também, vamos lá. Deus mandou Moisés e tirou o povo do deserto. Quando chegou na frente do mar, qual foi a convicção que eles tiveram? Deus nos trouxe aqui para a gente morrer pelo exército de Faraó. Olha, gente, Deus usa um homem. Obrigado, Tati. Deus usa um homem. Você já assistiu aí os 10 mandamentos? Não acredito que eu seja a única criatura que nunca assistiu, mas eu sei pela Bíblia. Deus manda esse homem, ele resgata o povo. Quando chega na frente do mar, eles dizem assim: Deus mandou a gente bem aqui para morrer pelo exército. Beleza, Deus não matou eles, o mar abriu. Daqui a pouco, sabe o que eles vão dizer? Deus mandou a gente bem aqui para morrer de fome.
Aí Deus manda codorna, irmão Leontino. Ninguém morre. Aí eles continuam caminhando. Lá na frente ele diz, eu sabia. Deus mandou a gente bem aqui para morrer de sede. Aí Deus não mata ninguém. Deus faz sair água da rocha. Aí eles chegam perto da terra prometida. Aí ele diz assim, Deus mandou a gente bem aqui para abandonar a gente. Para morrer na mão deles. Diga comigo, a murmuração é a principal característica da falta de confiança em Deus. Vamos pedir a Deus para nos vacinar contra a murmuração. E a última característica, ainda no verso 6, a Bíblia diz, morará nos lugares secos do deserto. Diga misericórdia. Meus irmãos, eu sei que o Leandra, o Bacuri, o Santa Rita, não sei qual é o teu bairro, pode estar quente, meu irmão. Mas não chega perto disso não. A Bíblia diz que essa pessoa que não confia no Senhor, ela morará nos lugares secos do deserto. Isso fala de pessoas que não têm raízes em Deus. Isso fala de pessoas que têm uma fé abalada no Senhor. Diga misericórdia. Longe de mim morar num lugar seco do deserto, meus irmãos, onde não tem água. Os sinais da bênção na vida daqueles que confiam em Deus, se você olhar na palavra de Deus, ele será como, olha para o verso 8 agora, olha para o verso 8, ele será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Diga, eu estou nesse negócio. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas sempre estarão verdes, não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. A primeira característica de uma pessoa que confia no Senhor, então, eu te falei das 3 que não confiam. A primeira, segundo Jeremias, de alguém que confia no Senhor, é uma árvore plantada junto às águas. Olha para isso aqui, meus irmãos. É impossível você andar pelas estradas e não ver como está seco, mas observe como está perto de fontes. Tente achar um pé de buriti seco. O buriti escolheu habitar na beira de brejos, de riachos. Quem somos nós hoje, irmãos? Se Deus olhar para a nossa confiança nele, será que eu sou como uma árvore seca? Ou será que eu sou como a primeira característica de alguém que confia em Deus? Está aí, ó, uma árvore plantada junto às águas. Filipenses capítulo 4 e 11, a Bíblia diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto não está dizendo, vou roubar e a polícia não vai me prender porque eu posso tudo no que me fortalece. Esse texto não está me dizendo, eu vou colar e vou passar na faculdade porque o professor não vai me pegar colando. Eu vou andar sem documento porque a Sutran não vai me ver. Não. Esse texto está dizendo, as minhas raízes estão tão profundas em Deus, que quando chegar o tempo seco, eu vou conseguir extrair tudo que eu preciso dele. E mesmo que o mundo ao meu redor esteja completamente seco, eu serei como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Amém? Essa é a primeira característica dessa pessoa. A segunda característica, se você ler aí no verso 8, não teme quando vem o calor, mas fica verde. Irmãos, quando eu li isso aqui, essa semana, eu digo, Senhor, eu quero esse negócio para mim. Não teme quando chega o calor. Olha, meus irmãos, você que ligou o ventilador essa semana e parecia que tinha um dragão soprando próximo a você. Não teme quando vem o calor, mas fica verde. Suas raízes, as raízes dessa pessoa que confia em Deus são tão profundas, mas tão profundas que mesmo estando tudo seco do lado de fora, do lado de dentro ela está viva, ela está verde. Amém? Você quer um exemplo? Paulo e Silas. Imagina qual era o assunto de um presídio, gente. Você já entrou num presídio? Eles batem marmita na grade, tá. Ô pastor, é muita coisa. A Bíblia diz que eles estavam no presídio, os 2 estavam presos lá, né? Bora louvar? Irmãos, não são árvores secas. Eles não entenderam o que era uma cela, eles não entenderam que tinha grade, que tinha carcereiro. Eles entenderam que eles eram árvore plantada junto a ribeiro de águas. A Bíblia diz que em meio àquele lugar, Paulo e Silas decidiram louvar.
Mas eu vou ser mais específico. Coloca aqui para mim, por favor, a mídia, Abacuque 3,17. Eu estou concluindo, meus irmãos. Abacuque 3,17 diz assim... Eu amo esse texto bíblico, é um dos que mais me ajuda a entender o que é confiar em Deus de verdade. É esse cântico de Abacuque, ele diz assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra da azeitona decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como dos cervos e faz-me andar nos meus lugares altos. Aleluia, glória a Deus por isso. Esse é um nível de confiança em Deus que eu quero desfrutar, meus irmãos. Tem gente que o tempo todo falando o tamanho do seu problema para Deus. Deus, eu estou com um BO que o Senhor não imagina o tamanho. Ele cutuca o anjo e diz assim: não sabe que eu sou onipotente, onipresente, onisciente, não. Fica orando. Irmãos, vamos mudar um pouco. Vai falar o nome. Você fica falando o nome, o tamanho do seu problema para Deus. Vai dizer para o diabo o tamanho do Deus que você serve, irmãos, em nome de Jesus, amém? Eu estou com um desafio muito grande. Diabo, tu sabe o tamanho do meu Deus, não sabe? Tu sabe a mão poderosa que Ele tem. Mas não, a gente chega para Deus e diz: Deus, se o senhor imaginar o tamanho da fatura que veio esse mês, é claro que nessa hora Ele vai te dizer: tu presta atenção na hora de passar esse cartão. Mas, meus irmãos, é tempo da gente dizer para o problema o tamanho do Deus que a gente serve, amém? No nome de Jesus, ajuda isso. Me ajuda nisso, dentro da sua casa, na sua família. Vamos diminuir a murmuração, vamos fazer com que... Sabe, às vezes o problema das crianças de hoje em dia é porque não quer nem Danone, nem Capo, nem Todinho, não. Ela não quer nada que tem na geladeira, ela quer algo que você tem que comprar. E aí precisa relembrar algumas coisas, precisa ver algumas situações para entender que aquilo não é problema. Nós temos visto coisas que às vezes são bênção como problema. Quando estão me entendendo, digam amém. E por último, para a gente encerrar, ainda no verso 8 ele diz assim: no ano da sequidão. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Põe o verso 8 para a gente, por favor. Ela será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar. Diga glória a Deus. Quem frutificar nesse tempo de sequidão é um sinal da mão poderosa do Senhor na vida de vocês. Amém. Quem der fruto nesse tempo é uma prova de que esse Deus é poderoso e é fiel. Irmãos, e o mundo precisa olhar para nós e ver a gente frutificando. E é nessas horas que não tem negócio. Por exemplo, manga, né? Tem algumas já, mas ainda não é o tempo da manga, já é o tempo do caju. Tem suco de caju para todo lado. Hoje mesmo, né, eu já tive com suco de caju, eu e ele e eu. Então a gente acha estranho quando tem um fruto que não é a época. Quando alguém chegar em você, precisa perguntar: irmão Marcelo, mas não está na época desse fruto. Você diz: eu não sei como é que acontece, eu confio em Deus, eu dou fruto. E a Bíblia diz que é assim: eu confio nele, eu dou fruto. E não está no tempo, mas tem fruto. Não está na hora, mas tem fruto. O mundo está se acabando, mas tem fruto. O mundo está seco, mas eu estou verde. Aleluia. A gente cai, mas se levanta. A Bíblia conta a história de um homem que edificou a sua casa na rocha e o outro que edificou na areia. 3 coisas acontecem com aquela pessoa. Sopraram os ventos, transbordaram o rio e deram contra aquela casa. Presta atenção numa coisa, eu encerro com isso aqui. Entenda uma coisa. No mesmo ambiente estarão um tipo de pessoas diferentes. Eu preciso que você se pergunte esses dias: quem é você? Do lado da sua loja, alguém pode fechar o portão e dizer: estou falido, estou fechando, já chega. A loja dele é do lado da sua, então pela lógica a sua vai falir também.
Alguém da sua família pode dizer, acabou minha família, meu casamento, eu decretei, acabou, não tem mais jeito. No mesmo ambiente, a Bíblia diz que um homem construiu uma casa sobre a rocha. Irmãos, a mesma água, o mesmo vento, tudo que aconteceu com ele, aconteceu com outro que construiu a casa na areia. Deixa eu te dizer uma coisa, as enchentes vêm para todos. A chuva, o granizo vem para todos. Nós precisamos nos perguntar como nós estamos edificando a nossa casa nesse tempo. Eu falei sobre Jó, eu acho que um culto atrás, 2 cultos atrás. Jó e a sua esposa estavam no mesmo ambiente. Os dois vendo a desgraça que estava acontecendo. A mulher de Jó disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó disse, tu é louca. Eu saí nu do ventre da minha mãe, é nu que voltarei para lá. Os dois, a esposa de Jó, irmãos, a esposa acompanha o sofrimento do marido mais do que ele, porque mulher é emocional. O homem está passando por luta dizendo, eu estou bem, né? Tem nenhuma vitamina, tudo errado nos exames, eu estou bem. A mulher, ela sente essas coisas. E a Bíblia diz que a esposa de Jó diz, amaldiçoa esse Deus, amor, não aguento mais te ver sofrer. Tu está feio de jeito. Ele diz, mulher, nada disso importa. Pastor, onde o senhor quer chegar? No mesmo ambiente, vai ter pessoas que estão, como no tempo de sequidão, implantadas no deserto e vivendo no deserto, que não confiam em Deus, mas vai ter aqueles também que confiam no Senhor. E eu concluo te perguntando, quem somos nós? Quem sou eu e quem é você nesse tempo? Árvores frondosas que decidiram confiar no Senhor, ou uma terra seca? Quando alguém for te elogiar, que essa pessoa diga assim, graça e paz, árvore frondosa. Porque tem gente que chega na gente, e aí terra seca, diga, está repreendido. Se coloca de pé no nome de Jesus.